Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a apostila de História com o tema Indígenas na Atualidade. Nós vamos estudar a página 6 e a página 7. Então, vamos lá para o texto. Há muito tempo, os indígenas habitam o território brasileiro e formam, com os outros grupos, a população do Brasil. Vamos conhecer onde vivem algumas comunidades indígenas atualmente no Brasil? Leia estas imagens. Então, aqui, pessoal, na primeira imagem, nós temos uma aldeia indígena, a aldeia de Calapalo, Aia, fica em Querência, no Mato Grosso do Sul. Na segunda imagem, nós temos uma outra aldeia indígena, que fica em Terra Indígena Raposa Serra do Sol, fica em Uramutã, Roraima. A terceira imagem, pessoal, é de uma aldeia em Ariabu, Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas. E a quarta imagem é uma outra reserva indígena, chamada Aguarani, de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Então, pessoal, aqui nós temos 4 imagens representando as comunidades indígenas do Brasil. O que nós podemos observar de semelhante entre elas e diferenças? Todas elas possuem a mesma estrutura de moradia? Todas elas têm a mesma modo de vida, modo de se vestir? Vamos lá para as perguntas. Será que os indígenas vivem do mesmo jeito, não importando com o lugar? E aí, pessoal, observando essas imagens, vocês conseguem chegar à conclusão de que eles vivem do mesmo jeito, não importando o lugar em que eles estão inseridos? Ou será que cada aldeia indígena, que cada comunidade indígena, ela é de uma maneira conforme o local em que eles estão inseridos? Então, aqui nós podemos observar que mesmo eles fazendo parte da comunidade indígena, eles cada um tem o seu modo de vida. Alguns moram em ocas, outras moram em casas normais, outras moram em casas construídas com... como que chama? Pau a pique. Então, mesmo eles pertencendo à comunidade indígena, tem a diferença do tipo de moradia, o tipo de vestimenta, os usos e costumes, de acordo com o local onde eles estão inseridos. E mesmo, pessoal, os índios morando em casas de alvenaria, que essas casas que são feitas de tijolos e cimento, não faz com que eles sejam menos índios ou mais índios. É que eles se adaptam e constroem, dependendo do recurso financeiro que eles possuem, dependendo do clima da região em que eles estão inseridos, tem tudo isso que influencia. Porém, um índio que mora numa oca ou numa aldeia para um índio que mora numa alvenaria, eles são índios da mesma maneira. Não tem diferença, tá? Agora, nós vamos lá para a página 7. Aqui, pessoal, essas são compreendendo a história. Tem um texto que ele fala sobre os povos indígenas, que foi escrito por um autor indígena do povo Munduruku. Então, vamos lá para a leitura. Muitos povos têm o hábito de guardar dentro de casa objetos de uso doméstico, como cestos, panelas de barro, redes, arcos e flechas, remos. A fogueira é montada muitas vezes dentro da casa para espantar insetos ou para aquecer pessoas durante a noite. O povo Yanomami constrói uma única aldeia-casa para todo um grupo de parentes. A Chabomo, como eles chamam essas casas, abriga normalmente cerca de 65 a 85 pessoas. Então aqui, pessoal, está falando sobre alguns hábitos que os indígenas têm, não são todos, de guardar objetos, de guardar cestos, como eles se aquecem, que é através da fogueira, que também eles usam para espantar insetos, e também fala uma característica do povo Yanomami, que eles não têm várias casas ou várias ocas para eles morarem. Eles têm uma única aldeia-casa, que eles abrigam todos os parentes nela, que é chamada Chabomo, e que normalmente abriga cerca de 65 a 85 pessoas. Agora, pessoal, nós temos 2 alternativas para responder. Então, vamos lá. Com base nas informações do texto, responda a estas questões. A. Quantas pessoas costumam viver na moradia descrita no texto? Então, nesse texto, fala da moradia que chama Chabono. Está aqui no último parágrafo. O povo Yanomami constrói uma única aldeia-casa para todo um grupo de parentes. A Chabono, como eles chamam essas casas, abriga normalmente de 65 a 85 pessoas. Ou seja, quantas pessoas costumam viver na moradia descrita no texto? Vivem cerca de 65 e 85 pessoas. Agora, pessoal, na alternativa B, nós vamos ter que ir lá na página de adesivo, antes de começar o material de apoio, tá? E tirar
esses adesivos aqui, que são os itens indígenas, para nós colarmos na questão da letra B. Está escrito assim: na página de adesivos do livro, há imagens de alguns itens indígenas citados no texto. Identifiquem esses itens, observe o contorno das imagens e cole nos espaços corretos. Então, no comecinho do texto, ele fala sobre alguns objetos que os indígenas têm o hábito de guardar dentro de casa, que são os cestos, as panelas de barro, as redes, arcos e flechas e remo. Então, aqui, quais são esses objetos? Aqui no primeiro, pessoal, nós podemos identificar que são os cestos. Aqui, nós temos a rede. Aqui, pessoal, nós temos o arco e flecha. Aqui nós temos uma panela de barro. E aqui são os remos. Então, vocês vão destacar esses adesivos, tá? Observar o formato correspondente e colar nos lugares adequados, tá? Qualquer dúvida, pessoal, podem me mandar mensagem. O que vocês precisarem, pode me chamar. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Qualquer coisa, me mandem mensagem. Um beijo!